Seja muito bem-vindo ao Lighthouse. Podeis sentar. Mas antes, gostaria aqui de convidar a todos a dar uma calorosa, alta salva de palmas por esse louvor maravilhoso que nós passamos aqui. Vamos dar uma salva de palmas para nós. É realmente fantástico quando o povo de Deus se reúne para adorar o seu santo nome. E hoje, nós vamos continuar a nossa série sobre o reino de Deus. Mas, especificadamente, nós vamos falar de algo que nós, creio que, pelo menos tentamos fazer. Mas eu tenho para mim que nós não entendemos o real significado da oração. E nós vamos entender hoje o que a oração significa quando olhamos pelos filtros do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus define tudo o que está na Bíblia. Na verdade, quando nós aplicamos o reino de Deus sobre qualquer passagem da Bíblia, fica muito fácil nós entendermos o que ela realmente quer dizer. Não somente o que está dizendo, mas o que ela quer dar para nós. Porque quando nós entendemos o reino de Deus, temos a capacidade de entender de uma forma clara o que a Bíblia fala. E quando nós fazemos a leitura da Bíblia através das lentes do reino, nós temos a possibilidade de não errar na nossa interpretação. Porque é muito fácil, e possivelmente nós já fizemos isso várias vezes, de olhar para um texto e verificar, isso está contradizendo com um outro texto. Mas quando nós aplicamos as lentes do reino de Deus, tudo isso se abre. Eu quero dizer que todos aqueles que estão à frente de algum ministério, quer que seja aqui ou não, quer ser você que está nos observando aqui pela internet, nós precisamos entender a Bíblia pelo contexto correto. Não podemos aplicar simplesmente passagens isoladas e achar que isso tem algum significado para a nossa vida do dia de hoje. E como nós podemos fazer isso? Apenas através do contexto do reino de Deus. Nós já falamos aqui diversas vezes. O reino de Deus não é uma religião. A religião não tem nada a ver com o reino. Porque o reino é um território, um país. Quando nós falamos de reino, estamos falando de uma localidade, uma influência através de um governante. É fácil observar isso porque Jesus, em diversas vezes, se referiu a esse território. Muitas das vezes ele utilizou o reino dos céus, que é um lugar tão real como esse que nós estamos observando aqui agora. Na verdade, a Bíblia fala que tudo que foi feito foi através deste reino. A Bíblia vai trazer que aquilo que é visível foi feito através do invisível. Na verdade, o seu espírito é mais real que o seu próprio corpo. E todo reino tem um governo. É claro que nós podemos fazer analogias com a palavra governo que nós conhecemos hoje. E quando nós remetemos a palavra governo, nós entendemos uma série de entidades e organizações que trabalham em conjunto
do qual nós denominamos essas entidades como governo. Nós olhamos para o presidente, para os deputados, para os senadores, exércitos, juízes, policiais, entre outras organizações, e chamamos isso de governo. Mas no reino de Deus, ou em um reinado, isso se resume a só apenas uma pessoa. De quem nós estamos falando? Do rei. É isso a diferença entre um outro tipo de governo. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que na pessoa de Jesus, ele se comporta como esse governante para nossas vidas. O interessante é que, diferentemente de um governo do qual nós estamos acostumados aqui, que precisa criar balanços e contrapesos, pois estamos falando de várias pessoas, um rei não precisa consultar a ninguém para tomar uma decisão. Na verdade, se nós olharmos em Isaías 40, versículo 17, vai deixar isso muito claro. Que vai dizer assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Essa, obviamente, não é uma sugestão, mas sim uma pergunta retórica, que indicará como alguém pode aconselhar o Rei dos Reis. Quando nós olhamos para nossas vidas e a nossa vida com Deus, temos um péssimo hábito de trazer isso para o lado religioso. E o problema é que esse ato é um ato íntimo com Deus. Eu estou falando aqui daquilo que nós chamamos de oração. Ou talvez o ato de orar. O incrível é que nós achamos que a oração é um ato religioso. Mas a definição da palavra oração vem de um termo legal de processos judiciais. Aquele termo que é encontrado na Bíblia, como o que nós traduzimos por oração, nada mais é de algo que nós utilizamos, ou os advogados utilizam, para peticionar. Ou seja, a oração nada mais é que um peticionamento legal. Porque se você observar como no hebraico nós falamos peticionamento, é a palavra que nós usamos como oração. Ou seja, orar não é uma atividade religiosa. Eu sei que é difícil aceitar isso, porque essa informação nós fomos ensinados desde criança e levamos isso até agora na nossa vida. O problema é que nós repetimos essa atividade de uma forma religiosa. O que acontece? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não temos nenhum resultado. Nós precisamos mudar o nosso conceito. Precisamos redescobrir o modelo ou a forma de como nós devemos orar. Para que nós possamos ter uma certeza da resposta. Como isso é possível? Ou talvez você se perguntaria, como eu posso orar? Ou talvez seria, como nós podemos fazer a nossa petição ao nosso governo celestial? Porque isso que a oração é. Como eu disse,
A relação nada mais é do que uma petição ao nosso governo, que nós chamamos reino de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, estabelecendo o seu reino, ele nos deixou um procedimento, uma forma, um modelo, um jeito, para que nós possamos chegar ao nosso governo celestial e conseguir uma resposta. E isso ele nos deixou um modelo. Agora, o grande problema é que nós pensamos que o modelo é a forma correta de peticionar ou orar. Quando você precisa fazer qualquer documento, ou fazer uma carta, ou até mesmo acessar a justiça desse governo local aqui na Terra, mesmo que você esteja aqui nos Estados Unidos ou até no Brasil, o que você faz quando você não tem a forma de como acessar isso? Eu creio que você primeiramente buscará um modelo na internet. Será que existe alguma forma já pronta que eu possa conduzir esse documento? Ou a outra opção seria, você talvez buscaria um especialista que tenha mais conhecimento que você nessa área para que ela possa te ajudar. Muitas das vezes nós chamamos os profissionais que nós chamamos de advogados. E após a sua busca, você se depara com esse modelo, esse template, que indicará as informações que você precisa adicionar a esse modelo para que faça sentido para você. E eu tenho certeza que quando isso chega até a sua mão, você não simplesmente enviará o modelo que você recebeu como exemplo. Você colocará as suas informações dentro desse modelo para que ele possa ser enviado. Por exemplo, essa carta que eu vou mostrar para vocês agora. Imagine que você vai enviar uma carta e você entra na internet com esse modelo de carta. E aí você pega esse modelo da internet. Eu tenho um modelo para enviar uma correspondência aqui nos Estados Unidos. Então imagine que você pegue esse modelo e copie na sua carta. Bom, é um modelo correto, mas as informações que estão nesse modelo são as minhas informações? São as informações que eu preciso colocar nesse modelo? Obviamente não. Esse é simplesmente um modelo, uma forma, um método, um jeito de enviar essa correspondência. Você certamente mudará o endereço para onde você quer que essa carta chegue e mudará o endereço de retorno com o seu endereço. Você não pegará esse modelo pronto e colocará na sua carta. Há uma mudança. Por mais que você tenha um modelo, por mais que Deus tenha nos proporcionado o modelo correto, esse modelo precisa ser modificado com as minhas informações. Ou, no seu caso, com as suas informações. Agora, muitos de nós já tivemos essas questões, falando aqui dos Estados Unidos, que tivemos que utilizar vários modelos. E uma das características que acontece quando nós estamos aqui é não só o modelo precisa estar adequado, mas a linguagem, no caso aqui o inglês, precisa estar adequado para que tudo possa funcionar. Então, não é só o modelo, mas também o tipo de língua, o formato linguístico que você vai utilizar. Agora, imagine só nós fazendo a mesma coisa com Deus. Se você for enviar essa carta, você atingirá o objetivo que você estava alcançando? Não.
chegará ao destino pelo qual você quis criar ela. Porque o endereço estará baseado no modelo que você adquiriu. Ou seja, o modelo, quando nós recebemos, precisa ser modificado. A substância desse modelo precisa ser alterada com as nossas informações. Lucas capítulo 11, versículo 1 vai dizer: de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante. Nós precisamos aprender como preparar a nossa petição, a nossa oração, para que ela tenha um efeito em nossas vidas, para que o resultado que nós estamos almejando possa acontecer. Não é algo automático, é algo preciso, detalhado. E isso precisa passar pelo contexto do reino. Muito se fala sobre Jesus, e o nome muitas das vezes que é usado a ele é Messias. Mas Messias significa nada mais nada menos como líder ou governante. Não é um termo religioso, mas sim um termo de governo. Outro nome que é adicionado ao nome de Jesus é Cristo, que também não é um nome simplesmente dado a ele como sobrenome. É um título, que quer dizer ungido. Ou seja, se Jesus Cristo, Messias, é o Messias, nada mais, nada menos, nós estamos falando que ele era o nosso rei ungido. Ou seja, ele é o nosso governante. E você não se achega a um rei de qualquer maneira, com quaisquer palavras, tentando manipulá-lo, enganá-lo para fazer aquilo que você quer que ele faça. Não! Um rei deve ser tratado de forma adequada. Um rei precisa de procedimentos, estatutos, em outras palavras, de leis. Mas a religião é algo totalmente diferente. Se você prestar atenção à sua Bíblia, você vai perceber, se ainda não notou, que ela é dividida em duas partes: o Antigo e o Novo Testamento. E essa palavra testamento não tem nada a ver, ou está menos ligada com a religião do que você imagina. Porque o que é um testamento? Se você perguntar para qualquer advogado, ou talvez até um estudante de direito, ele rapidamente lhe informará que um testamento é um documento legal. Portanto, não é um artigo religioso. E você pode usar um testamento, se caso você precisar ir à justiça. Percebe só, quando você precisa ir à justiça, ou quando você tem um processo, uma das maneiras pelo que talvez o seu advogado utilizará para te ajudar no seu caso é utilizando
uma testemunha. E o que uma testemunha faz? Ela dá testemunho de algo que ela mesmo viu, percebeu. Ou seja, dar um testemunho também não é um ato religioso. E você achando que todas as palavras que você usou a sua vida inteira têm a ver com a religião. Porque baseado nas testemunhas, ou no testemunho que foi dado dentro de uma corte, a pessoa que está utilizando dela pode utilizar ela para exigir que o seu direito seja aplicado em seu favor. E isso só acontece através de uma petição. Interessante, né? Quando nós olhamos para Tiago, nós vemos que Tiago era um dos apóstolos que vivia muito próximo de Jesus. E ele escreveu algo que realmente nós precisamos ler aqui hoje. Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres. Talvez seja isso a razão pelo qual muitas das nossas orações não são nem respondidas. Porque não sabemos a maneira correta de fazer a petição ou o pedido para o nosso governo celestial. Quando um juiz recebe um caso que a maneira como o advogado preparou está incorreta, o fim inevitável desse caso é o encerramento dele. E nada mais deixa um juiz bravo do que um advogado despreparado. Porque os advogados, por vocação, deveriam saber como conduzir um procedimento legal. Mas nós achamos que podemos ir até Deus de qualquer maneira, sem entender, sem saber como a lei de Deus funciona. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu vejo nos olhos de vocês muitas coisas. E uma delas é esse conceito do reino de Deus, muitas vezes é difícil de entrar. E é uma pena que muitos de nós que estamos aqui, talvez você também que está assistindo nós pela internet, podemos levar algum tempo para entender e assimilar quão profundo é a mensagem do reino de Deus. Porque a mensagem do reino de Deus foi a única mensagem que Jesus pregou. Não há outra, senão o reino. E a mensagem do reino é a única que coloca a lei de Deus no seu lugar. O problema é que nós odiamos a lei. Na verdade, alguém te falou que a lei não é boa.
E você acreditou nisso. E você se apega nisso porque nós amamos a graça. E o modo pelo qual nós desenvolvemos a nossa própria religiosidade é através desse conceito que a letra ou a lei mata e a graça nos alcançou. Então nós vivemos um mundo antagônico onde nós odiamos a lei e abraçamos a graça. Quando nós olhamos para a parábola da viúva, uma parábola muito interessante que Jesus trouxe para nós. Nós podemos observar uma coisa fundamental nessa parábola. Se você se lembra, aquele juiz que deveria atender a necessidade da viúva não gostava dela. Não tinha interesse no seu bem-estar. E eu gostaria de lembrar que as viúvas naquele tempo eram vistas como o último nível da sociedade. Não existia no nível social um nível menor do que uma viúva. E quando nós olhamos para isso, Jesus vai nos mostrar que o juiz teve que conceder a ela o que ela pedia. Agora, isso não aconteceu porque ela era uma viúva ou porque ela era pobre. Não foi um sentimento de compaixão, não foi isso. A Bíblia deixa muito claro para nós que ela só alcançou aquilo que ela veio a pedir ao juiz, porque ela sabia os direitos dela. E de onde vêm os direitos que nós temos? Ou que ela tinha? Não é da graça que ele vem. Ele vem da lei. O que a graça faz é colocar de volta a posição para nós de poder obedecer à lei de Deus. Se você quebrar a lei dos homens em qualquer lugar do planeta, e se você for condenado e dado como culpado, o juiz pode olhar para você e dizer assim: olha, eu sei que esse foi o seu primeiro crime. Eu vou ser benevolente com você. E eu vou tomar a sua punição. Ou seja, você não será encarcerado. Porque eu, como juiz, tenho prerrogativas de tomar a sua punição. Então, o que o juiz está fazendo? Ele está aplicando a graça, a misericórdia para com você. Mas certamente ele falará ao final desse julgamento e falará: não volte aqui. Porque não terei na mesma benevolência com você novamente. Você não será mais. Não será a sua primeira ofensa. Ou seja, a graça foi nos dado para manter a lei, não para destruí-la. E aí nós precisamos ler 2 versículos importantíssimos. Que Jesus mesmo falou. Mateus capítulo 5, versículo 17 vai dizer assim: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Em outras versões,
Esse cumprir está como eu vim para forçar a lei. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ou seja, a lei, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Olha lá, governo aparecendo novamente. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19. Sabe por que nós amamos a graça? Tanto assim, é porque elas nos dá uma percepção que nós podemos quebrar a lei sem ter nenhuma consequência. E é por isso que você peca. Agora, eu revelei o seu modo de operar. Olha como funciona. Eu planejo pecar amanhã e antes de dormir eu faço uma oração pedindo perdão. Olha que bacana. Outra vez eu uso um outro modelo. Eu me mantenho a mesma pessoa, não cresço no conhecimento, não cresço na graça, repito tudo de errado que eu fiz durante minha vida inteira, e no final eu digo, a carne é fraca. A graça me alcança. Ah, eu nasci assim. Eu não preciso mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ah, Jesus que me perdoe. É por isso que nós abraçamos a graça. Porque ela se torna fácil. Ou seja, eu uso a graça de Deus para justificar as minhas falhas pelos quais eu não quero trabalhar. Uso para cobrir a minha falta de comprometimento comigo mesmo. Paulo vai dizer em Romanos 6 que não devemos usar a graça de Deus como uma licença para pecar. E o que é pecar se não transgredir as leis de Deus? Então os discípulos pediram para Jesus, nos ensine a orar, ou melhor, nos ensine a fazer a petição para Deus da maneira correta. Porque você vai observar na Bíblia que Jesus mostra que muitos, naquela época, muitos chamados religiosos, faziam as orações nas praças. E Jesus qualificou aquilo muito fácil. Falou, isso não é nada. Eles já estão recebendo a resposta. A glória ali mesmo. O que nós precisamos entender é que quando nós vamos entrar na presença de Deus para fazer uma petição, ou seja, orar, precisamos entender que não é algo automático. Não é algo que não precisa ser ensinado. Ou não é algo que nós não precisamos aprender como fazer. Porque a oração, como eu já falei, é uma petição. Legal.
Agora, quando nós não sabemos como proceder de uma forma correta, nós precisamos pedir a ajuda de um profissional. Creio que nós fazemos isso durante a nossa vida. Temos um problema com o carro, chamamos mecânico. E assim sucessivamente. Agora, quando nós não temos conhecimento de causa sobre algo, precisamos de um conselho. A notícia boa é que Deus, sabendo disso, que nós teríamos dificuldades para preparar as nossas petições, Ele deu para mim e para você um conselheiro particular. Por sinal, um dos melhores conselheiros que você poderia ter. Ele ainda disse que esse conselheiro iria te mostrar e te ajudar a lembrar da lei de Deus. Ele ainda chegou a mencionar que às vezes a sua petição seria tão complexa, tão difícil, tão complicada, que seria melhor que você ficasse calado. E ele faria essa petição no seu lugar. Quem é esse conselheiro? Esse conselheiro nada mais é que o próprio Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que intercede por nós. Muitas das vezes nós encontramos com pessoas. Interessante que a cidade de Guinness nos possibilita encontrar com várias pessoas que têm uma especialidade, tá, muitas vezes que a gente nunca sabia que existia. Anos atrás, tínhamos aqui uma menina que era especialista em moscas. Lembra-te? E ela sabia tudo sobre moscas. Algo que eu nunca imaginaria que teria uma especialidade para entender como a mosca funciona. E depois que você passa alguns minutos conversando com essa pessoa, ela traz termos, informações que você percebe que ela conhece o assunto, mas para você é como se estivesse falando uma língua, talvez um chinês, porque você não consegue entender daquilo que se trata. Isso acontece muitas vezes quando nós falamos com um dentista, com médicos, com engenheiros, filósofos, especialistas de todas as qualidades. O interessante é que quando você entra numa conversa de alto nível com essas pessoas, você percebe a sua pequenez. Perceba que você não está entendendo nada do que eles estão falando. Por mais que vocês possam falar o mesmo idioma. Eu trouxe esse exemplo porque é da mesma forma que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Mesmo você não entendendo muitas coisas, Ele é capaz de interceder por você. Trazer as informações que nem você mesmo sabe que você precisava, mas que eram importantíssimas para o seu sucesso. Então, o que é orar? Ele responde. Como nós já falamos aqui, orar é uma petição. É uma apelação legal
baseada na Constituição, protegida pela lei. É uma certa petição que muitas vezes, e muitas petições, na verdade, só são aceitas por aqueles que são cidadãos. Nós aqui, como imigrantes, entendemos muito bem isso. Tem certas coisas que nós não temos acesso, pois se por acaso ainda não somos cidadãos americanos. A mesma questão, da mesma forma, do mesmo jeito, se nós não participamos desse governo, desse país chamado Reino de Deus, muitas das vezes a nossa petição não é nem ouvida. É fácil lembrar daquele episódio da mulher sírio-fenícia. É interessante que o texto traz essa referência, e quando você faz talvez uma leitura rápida, você nem nota que essa informação ela explica todo o desenrolar da história. Porque há um contraste muito grande nessa passagem com as outras passagens que Jesus revela a nós. Porque Jesus se revela um homem cheio de compaixão que tenta e cura, liberta e salva várias pessoas na sua caminhada. Muitas das vezes, como é o caso daquele cego, pessoas tentam impedir pessoas de chegar a Jesus e ele para atender o cego. Estava clamando pelo seu nome. No meio da passagem dele. E o interessante, se você observar, é esse caso da mulher sírio-fenícia. Ela utiliza das mesmas palavras que aquele cego utilizou. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que Jesus só faz? Nada. Com aquele cego, ele manda todo mundo parar para falar com ele. Mas com a mulher sírio-fenícia, continua andando. Que contraste! Que diferença de tratamento! Será Jesus uma pessoa com 2 pesos e 2 medidas? Não. Longe disso. Jesus estava simplesmente seguindo os protocolos da lei. Como falei, era uma mulher sírio-fenícia. Não fazia parte do território de Israel. E a fala de Jesus é muito clara quando ele finalmente se encontra com ela. Ele diz: não sabes tu que eu vim para os perdidos das casas de Israel? Ou seja, o que você, uma estrangeira, está fazendo aqui? Você não faz parte de Israel. Ou seja, você não faz parte desse reino. Você não segue as regras desta nação. O que você quer pedir para mim se você não é do meu reino? O ponto é que no meio dessa conversa, ela se coloca como um dos mais pequenos daquele reino. Se coloca como um cachorrinho. E assim ela reconhece a sua pequenez. Recebe aquilo que ela veio pedir para Jesus. Mas só depois que ela se humilhou e fez a petição para entrar no reino, ela recebeu aquilo que ela veio buscando.
resposta está por toda a Bíblia. Ou, na verdade, as respostas pelos quais você tem orado todos os dias estão disponíveis nesses testamentos que você carrega. Se você soubesse o que a Bíblia tem para você, você não perderá tempo com outras coisas banais. E se debruçaria sobre a Bíblia para acessar os materiais necessários para fazer as suas petições. Como você pode demandar algo para Deus fazer sem saber o que Ele prometeu para você? Como você pode pedir algo para alguém que se você não sabe o que Ele te prometeu, ou se você não lembra o que Ele te prometeu? Há promessas no livro de Sofonias. Você não sabe. Na verdade, você não sabe porque nem onde o livro de Sofonias está, você consegue recordar. Você não vai lembrar que ele está perto de Ageu, perto de Zacarias e perto de Malaquias. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 vai dizer: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que seria a vontade, então, de Deus? Como que nós podemos descobrir a vontade de Deus para que, quando nós pedimos alguma coisa, Ele nos ouvirá? É através dos testamentos que Ele deixou para nós. Porque vontade é aquilo que Ele pretendeu para nós desde o início. Aquilo que Ele já programou para nós desde o início. A nossa oração deve estar conectada com os planos dele. Fique de pé. Nós vamos aqui fazer uma petição. Ou uma oração, se é assim você deseja chamar. Porque, como nós vimos, nós precisamos estar alinhados com a vontade do nosso Criador. A vontade que Ele colocou para a nossa vida. E, numa próxima oportunidade, nós vamos entender exatamente como esse modelo que Deus preparou para nós funciona. Como nós podemos acessar ao trono da graça de Deus de uma forma correta. De uma forma onde nosso embasamento legal seja eficaz para que nós possamos alcançar os objetivos que Deus colocou para a nossa vida. E eu observei uma frase que eu vi na internet, muito interessante, que vem de encontro com essa mensagem. Essa frase dizia mais ou menos assim: eu oro por cura e ela acontece em 10% dos casos. Eu oro por libertação e isso acontece em 50% dos casos. Mas quando eu oro para que o sol possa aparecer amanhã, eu tenho 100% de resultado.
que isso me diz? Que a nossa oração deve estar alinhada com os planos de Deus para nossas vidas. E como nós podemos descobrir os planos de Deus para a nossa vida? Está conectado aos testamentos, aos documentos legais que Ele deixou para nós acessar. Imagine que você tenha um parente próximo que possui muitos bens. Ele acaba falecendo e ele deixa um testamento para você, te dando todos os bens. Se você não tomar posse desses documentos e ler, você nunca acessará aquilo ou a vontade que o seu parente queria para a sua vida. Você poderá viver a sua vida inteira sem acessar todos os benefícios que Ele preparou para você. É isso que você precisa. Como eu acesso àquilo que Deus já preparou. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos entender como a Tua palavra, como os Seus testamentos, Pai, foram colocados para a nossa vida. Queremos observar os planos que o Senhor fez para nós, de tal forma que possamos acessar na Sua plenitude. E que nenhuma das 8.000 promessas, Pai, que ali se encontram, possam ser esquecidas ou não acessadas, ó Pai. Queremos acessar todas. Queremos entender e pedir, peticionar para os tribunais celestiais que a Tua graça mais uma vez se mova em nosso favor. Pois agora entraremos na Tua presença sabendo a forma pelo qual nós devemos acessar, da forma que o Senhor já estipulou na Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a entender as características, os modelos, as formas, Pai, de acessar os atos celestiais, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita vontade